Parece que a ideia pensaria nessa relação com os pais e vamos aproveitar a relação filhas e pais. Mas alguém pode pensar, mas eu não tenho filhas. Mas como esse aspecto moderno da sociedade não chegou em nossa igreja ainda, você deve ter casado com uma filha também. Ainda não estamos. Não precisa ligar, não. Só as minhas portas. Então, todos nós, de alguma forma, ou na condição de pais, ou na condição de filhas, ou na condição de maridos, nós lidamos com filhos. Então, hoje nós vamos começar a pensar nesse tema. E pai é uma palavra que evoca muitas imagens na mente de uma filha. Seja solteira, seja casada, tenha convivido com o pai, não tenha convivido com o pai, e esse tema, essa palavra evoca muitas lembranças, muitas imagens. Imagens essas que podem ser positivas ou negativas. Há filhas que são eternamente frustradas porque não conseguiram encontrar um marido que projetaram imagem do pai, ou estão percebendo no marido que não projetaram imagem dos outros, imagem do pai. Na realidade, essa é uma questão que evoca muitas imagens. Assim como mãe é uma palavra que traz muita coisa à mente, a pai, ela evoca, diz a ideia aí, muitas imagens e trazem muitas consequências positivas ou não na elaboração, na construção, na constituição de alguém. Então, há um livro que eu já tenho recomendado, um livro que parece que foi reeditado, é um livro difícil para ser lido, precisa de coragem para ler, titulado Sempre a Menininha do Papai. Sempre a Menininha do Papai. Esse livro surgiu a partir da experiência de um pastor psiquiatra, Ross Campbell, que, passado o casamento da filha, ele foi ver na época o vídeo. Foi quando ele tomou consciência que a filha tinha saído de casa, tinha casado, e começou a chorar, uma série de coisas assim. E ele escreveu. Então, pela ausência, pela presença deformada, pela presença ideal, essa questão pai, ela traz muitas imagens na mente. Em nossos dias, e quanto mais simples for o ambiente, a sociedade, o socioeconômico, essa imagem de pai ela é mais ausente. Sexta-feira na associação aqui, tudo bem, com horário de trabalho também, mas o número de mães na homenagem aos pais era infinitamente maior do que o número de pais. O número de cartões vendidos no Dia das Mães é infinitamente maior do que cartões vendidos no Dia dos Pais. Por que isso? Então, na realidade, todos nós, você filha, você traz à mente qualidades
de um pai que você conheceu ou conhece. Quando eu estava pensando sobre isso, eu dizia, olha, o ideal é que pudéssemos começar a criar filhos aos 50 anos com mais experiência. Mas aí não teríamos paciência para a adolescência. Então Deus faz tudo, não teria, né? Imagina. Mas o fato é que há coisas que nos sentimos vitoriosos e há coisas que nos sentimos derrotados. Há coisas que temos consciência que ajudavam nossos filhos. Há coisas que temos consciência que podemos ter prejudicado nossos filhos. Mas, quando vem a ideia de palavra de pai, se pudéssemos, se ele relaciona isso, se pudéssemos pensar em qualidades, né, poderíamos pensar afetuoso, generoso, bondoso, amoroso, gosta de brincar, gosta de estar com a família, ama o Senhor, trabalha, é trabalhador, é honesto, é amigável, é respeitável, é líder, é autodisciplinado, é paciente, é crente, realmente tem uma experiência com Deus. Esse ano, ela não está aqui, eu posso falar, ela não tem que falasse dela, até hoje eu gosto de ser desde criança, né? Mas no meu cartão, Dia dos Pais desse ano, ela diz obrigado por ter me apresentado e ter me feito conhecer Deus. Essa é a função do pai. Mas são aspectos, qualidades positivas, que certamente vocês teriam outras a acrescentar. E há qualidades negativas, pouco, não é bom ouvinte, é teimoso, é imaturo, é pouco solidário, é impulsivo, não era bom na administração. Conheci um senhor que se dizia, eu não entendia, pastor, porque eu mudava tanto de casa, eu nunca compreendi isso na minha infância. Na minha infância, por que nós mudávamos tanto de casa? Até que eu descobri que nós éramos despejados, porque o meu pai não pagava aluguel, gastava em jogo. É um irmão que tem mais janela na casa do que casa. E a gente entende, demorou aqui no porão na rua de Ana, só tinha uma brechinha de ar. Então, são experiências que você traz. Né? Não era controlado, era uma pessoa descontrolada, ou era trabalhador exagerado, ou era pouco trabalhador. Né? Há pais que são exageradamente trabalhadores, e há outros que são preguiçosos. E há filhos que dizem, mãe, você trabalha mais do que papai. Há filhos que foram criados sem nunca o pai querer saber como era a conta de luz, como era a conta de água, telefone judicial, o que for, sempre com a preocupação da mãe, porque a mãe quer se virar para pagar. Então, para muitas filhas e filhos, essa é a imagem negativa também de um pai. Pouco preocupado com a família, era um homem de pavio curto, tudo estourava, e quando estourava, era agressivo com os filhos, agressivo com a esposa, era alguém que guardava rancor. E algumas filhas vão dizer, olha, meu pai jamais cuidou das minhas necessidades emocionais. Porque, de certa forma, não faz tanto tempo, viu, gente? Precisamos entender que algumas coisas da nossa sociedade mudou tem 60 anos, começou a mudar tem 60 anos. Em termos de tempo sociológico, não é tanto tempo assim, até para pesquisa. Né? Mas, o importante é ter o que comer, tá bom. Não sei, acho que aqui não tem nenhuma assim, mas algumas eram criadas simplesmente para trabalhar um certo período e depois casar. Mulher não tinha opinião, filha não tinha opinião, filha não tem isso. A relação de pai, às vezes, é de temor. O pai vai chegar, olha, seu pai vai chegar, isso em Deus acontece. O delegado vai chegar
E eu já fiz o BO e vou contar tudo que você fez durante o dia. Isso aí que acontece. Então o marido chega cansado do trabalho, aí a esposa está lá com seu BO. A política ocorrência do dia. Fez isso. Então, a homens que não quer nem saber, saía batendo em todos os filhos. Se vocês pai não bate em fulano, você vai apanhar também, porque pediu para não bater em fulano. Alguns, a imagem foi essa. Então, na realidade, há pais que nunca se incomodaram e nunca estiveram preocupados. Cada palavra que eu falo, eu fico me avaliando. Normalmente eu estou me avaliando. Semana conversando com uma colega de classe sobre questão de notas, porque havia uma discrepância entre o resultado do trabalho e a média final. Ela perguntou: que nota você se avaliou? Eu me avaliei com 8. Eu me avaliei com 9,5. Mas eu não fui nesse semestre o aluno, fui no outro. Eu não tive tempo para a leitura, ainda que os trabalhos tenham sido bons. Eu não tive tempo para a leitura como tive o outro. Então, tudo que eu falo, eu me avalio. Como se minha filha está aqui, mas a minha esposa está, e vai avaliando e vai vendo, e a mente vai trabalhando para ver se eu sou coerente ou incoerente naquilo que eu estou pensando. Porque, na realidade, às vezes, por pouca ou nenhuma aproximação, não faz muito tempo que filhas era problema da mãe, e filhos tinha a ver com o pai. Eu cuido dos meninos, você cuida das meninas. Eu não tenho a ver com as filhas. Faz muito tempo isso. E algumas sociedades ainda passam por isso. Em pleno século XXI. Em pleno terceiro milénio. Mas na realidade, dependendo da relação que uma filha tem com o pai, dependendo da relação que a sua esposa teve com o pai, aquele pai, de certa forma, é um diretor da vida da filha, é um mentor, é um guia, é um provedor, isso no bom sentido. Não estou falando nada de posições exageradas. Estou falando da relação de filha para com o pai. E algumas experiências que eu conheço ao longo dos anos, a impressão que naquele lar, aquela mãe não pode faltar, e que em alguns lares o pai não pode faltar. Porque às vezes também, isso aqui não é realidade. Pai não é mentor, pai não é provedor, pai não é diretor de vida, coisa nenhuma. Pai não é referência, pai não é guia, porque ele fez tudo errado a vida toda. Entende isso? A paternidade, essa expressão muito interessante, é um chamado espiritual sublime. Desafiador, frustrante às vezes, né? Mas sublime. Deus nos dá a oportunidade de ajudar a construir vidas. Se é que podemos dizer assim. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 e 7. Diz: e estas palavras que hoje te ordeno, entrarão no teu coração, primeiro no teu, primeiro no meu, e as ensinarás aos teus filhos. Quem vai ensinar? Quem recebeu, quem entrou. É um chamado aos pais. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.
Quando é que eu devo falar? Sempre. E eu estou falando sempre. Até quando estou estourado. Eu estou falando. De forma positiva ou negativa. Eu estou falando. Então, na realidade, é interessante que nesse texto aqui, o hebraico tem o mesmo sentido de aprender e ensinar. À medida que eu ensino, eu aprendo, à medida que eu aprendo, eu ensino. Mesma raiz, vai mudar o tempo verbal, mas é a mesma coisa. Isto é, nós somos convocados, condição de paz, diariamente, a ensinar nossos filhos. Nós somos convocados diariamente a aprendermos do Senhor e ensinarmos do Senhor. Agora, na realidade, a quem é atribuído hoje em dia isso? Algumas crianças na nossa igreja e em outras, que o único ensino cristão é o domingo. É mensal, quinzenal, ou semanal. Porque você não senta com Samuel e o Levi para dizer, olha Samuel e Levi, hoje eu vou dar aula a vocês sobre mentira, não vai fazer isso. Hoje eu vou dar aula a vocês sobre respeitar os mais velhos. Você vai falar disso andando, sentando, levantando, dormindo. Isto é, a partir da experiência de vida. Agora, primeiro diz a palavra de Deus aqui. Né? E estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração. Olha, se elas não entraram, não entram no meu coração, eu perco a oportunidade de ensino. Eu vou ser simplesmente um transmissor de regras. Eu não tenho condição de ensino, eu não tenho qualificação para o ensino de vida, porque eu só vou transferir, eu vou transmitir regras. Você não estava brincando com o tema do encontro de casais, 10 mandamentos para o casamento, eu digo, olha, acho que são 614, 600 e pouco, assim mesmo ainda não dá. Não é? Porque na realidade, nós somos convocados a isso. Lá em Efésios 6:4, diz assim a palavra do Senhor. E vós pais, já falei sobre isso recentemente, né? E vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3:21. Está pertinho aí. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Na realidade, a paternidade é um chamado sublime, conforme já falamos para os irmãos. Mas às vezes, quando nós pais falhamos, isso é complicado. As nossas filhas vão procurar príncipes desencantados pela falta dos pais, pela falta da referência dos pais. Então, na realidade, irmãos, quer como filhas, quer como esposas, nós temos influência nisso. E por que muitos casamentos às vezes não dão certo? Ou sofrem a vida toda? Porque por conta, eu estou falando, aí entra a questão aqui da aproximação afetiva. Da aproximação afetiva. Não estou falando aqui, a ênfase não está se o pai deu comida, deu vestuário, porque criar, a gente cria cachorro, dando comida, veterinário, água, não é? Às vezes dá até mais afetividade aos animais do que aos filhos. Eu estou falando de filhas que
foram criadas sem aproximação. Foram criadas aprendendo a ter temor, medo do pai. Medo do pai. Ou por conta das atitudes dos pais, as mães, às vezes por mágoas, né? Porque não conseguiram superar, e eu sei que é difícil a questão do divórcio, elas começam a desconstruir nas filhas, nos filhos, a imagem do pai. O que é um processo extremamente destrutivo para os filhos. A ponto de algumas fazendo dos filhos confidentes. E filho não é confidente matrimonial de pai nenhum, e vice-versa. Filho, não pode, não deve ser confidente matrimonial de pais. Mas a questão está que quando a minha relação afetiva com meu pai, e podem ver que o comércio, talvez no presente, os presentes se gastem mais, porque dificilmente você acha com o pai artigo de R$ 1,99. Com R$ 100 você compra muito mais presentes para sua mãe do que para o seu pai. Não haja dúvida que os artigos masculinos são mais caros. Mas eu quero apresentar apenas três aspectos disso, apenas para trazer à luz. Primeiro, é que um pai, desempenha um papel crucial na percepção da ambição, do sucesso e da competência por parte das filhas. Isto é, um pai sábio estará sempre incentivando na filha a ideia de que o fato de ter a ambição controlada, de ter sucesso, de ter competência, vai anular, ou seja, incompatível com a questão de ser feminina ou não. Às vezes nós criamos nossas filhas, há um certo limite, sabemos disso, reconhecemos disso, nós criamos nossas filhas para serem sempre degrau de baixo. Há pais que criam as filhas para serem degrau de baixo, ensinando que saiu um livro agora, História das Mulheres, uma coisa assim, no sentido que é muito bom, eu comprei, mas que vai falar a história de muitas que foram, de certa forma, preparadas para serem degrau de baixo. Porque alguns pais, ainda hoje, criam filhas para serem secundárias. Não estou falando aqui de submissão ou não ao marido, para o casamento. Estou dizendo que sou eu que ajudo a minha filha a estabelecer uma visão de mundo. Eu, como pai, tenho a possibilidade de ensinar e ajudar a minha filha a estabelecer uma visão de mundo. E com o tempo desenvolver uma relação de aproximação que é possível construir a sua vida, a sua individuação, sem que com isso tenha que ser sempre um degrau de baixo. Eu sei dos nossos limites. Quem tem filha sabe disso. Você investe uma filha, prepara uma filha. Quando Priscila concluiu o ensino médio, naquela época o cálculo era que um pai gastava até o ensino médio de uma filha o equivalente a um apartamento de R$195 mil. Naquela época. Alguém pode pensar, pastor, a minha filha estudou na escola pública, multiplica por 3. Se for na universidade pública, multiplica por 4. Que são os custos.
diferença de custos. Mas nós sabemos, a senhora tem filhas, né, que toda a construção que fazemos de forma educacional nas nossas filhas, investimos, em parte dependerá muito da visão que o marido tem. E eu não sei de que forma ele foi formado. Mas estou falando que em relação às nossas filhas, se você diz, filha, você é capaz, isso tem um peso infinitamente maior do que toda a torcida do Flamengo dizendo. É porque é você, pai, que ajuda a estabelecer ou não essa visão do mundo. Já passou um tempo que a única profissão para a mulher é ser professora. Mas os pais também ensinavam isso porque sabiam que haja que houvesse, tem mercado de trabalho. Se tem. Né? Havia um aspecto também de proteção do pai em relação à filha. Mas na realidade, essa questão de estabelecer a visão do mundo está muito ligado ao pai. E se você não ajuda, consequentemente você vai destruindo, ajudando a anular a autoestima. Uma outra característica que eu queria compartilhar com vocês é que é o pai que permite a primeira interação com o gênero masculino. O pai foi o primeiro homem a cuja atenção aquela filha, que é mulher, tentou conquistar. Mas não há aproximação. Não há aproximação. Eu não sei, irmão, se é pior a ausência ou a presença ausente. Porque quem não teve, não teve. Mas quem teve uma ausência presente, parece que é muito mais destrutivo nesse processo. Né? Mas, quando o pai não valoriza ou responde o aspecto feminino da filha, esse desenvolvimento atrofia. Às vezes você ridiculariza. Né? Mas, às vezes, não... Às vezes fica um pouco ciumento, até porque nós não fazemos escola de pai, né? Ninguém recebe diploma de ser pai. Né? A criança geralmente vai perceber a imagem do pai a partir do 9º mês, vai chegando, mas quando vai, segundo algumas teorias, tem outras diferentes, mas a filha tem um xodó com o pai. Porque é a primeira interação masculina dela. Na realidade, ela quer saber se o pai acha bonito como ela está. E quando ele não valoriza isso, né, essa autoimagem, inclusive a autoimagem sexual da mulher, ela é parcialmente moldada por essa relação com o pai. Uma relação sadia, não tem nada de ético aí, nada de errado nisso. Né? Uma relação sadia, mas é a ideia de que se você casa com uma mulher que nunca foi valorizada pelo pai, essa relação foi difícil, ela terá, se não cuidada, problemas. Então você pode não ter um filho, só ter um filho, mas nenhuma mulher. Seus filhos terão esposas, serão noras, isso vai um ciclo. E essa questão é importante, então. Essa imagem de mundo, essa noção de visão do mundo e essa imagem do que é feminino, cabe ao pai estimular o lado feminino da filha. Mas não queria tanto para o filho, mas não vai dar chuteira para a filha. Não nasceu menino. Ela é menina. E você não vai vestir a sua filha como um manezinho, só porque é com a roupa do Corinthians. Você vai estimular esse aspecto feminino. Terceiro lugar,
ele contribui para a sua afirmação de quem ela é. É o vínculo pelo qual ela chega a conhecer seu valor. Isso é feito em abordagem equilibrada. Não adianta dizer, olha, como aquele autor eu me acho. Não adianta pensar que seu filho é a pessoa mais inteligente do mundo, que vai competir com outros. A sua filha é a moça mais bonita, que tem outras. Então esse não é o valor, esse não é o aspecto principal. A questão é ter uma visão equilibrada e passar uma abordagem equilibrada para que ela se afirme como um todo. Uma filha que teve a ajuda do pai para se afirmar como pessoa, ela terá uma vida, de certa forma, mais tranquila nesse aspecto. É a presença física, emocional, intelectual de um pai afirmador. Isso é um desafio hoje, gente. Quem é pai sabe disso, porque a gente tem que trabalhar, estudar, competir. Então, como é que eu... E ter visão física, presença física, presença emocional, presença intelectual, presença espiritual. Meu pai é muito simples. Mas lá em casa, desde que eu me entendia de gente tinha jornal. Sempre teve jornal. Então, não via o que estava acontecendo, se não quisesse ver, ou se reunia pelo menos para ver o Jornal Nacional, quando era repórter Edson. Aí, naquele momento, saber o que está acontecendo no mundo. Estávamos na sala, os 6, vendo o jornal, para saber o que estava acontecendo no mundo. Agora, no mundo como hoje, né, o mundo de vocês, que tem que trabalhar não é mais 8 horas, já mais de 8 horas. Para poder competir, tem que estudar. Para ter as coisas, a esposa precisa trabalhar fora também, porque sozinho você não aguenta mais. Então, como, certo? A questão do tempo ele passa a ser reduzido, e como vai ser um pai presente fisicamente, um pai presente emocionalmente, um pai presente intelectualmente falando, e um pai espiritualmente presente. É muito fardo para um jegue só. Mas a questão, se não fizermos isso, se não tentarmos aproximar disso, as gerações vão se complicando. Considerando que a geração está desenvolvendo mais raciocínio, menos afetividade, o que vai ser lá na frente? Então sou eu como pai, e você como filho, você diretamente recebeu influência disso. Pode ter hoje 60, 70, 80, não importa, você recebeu essa influência. Eu vejo a forma como algumas senhoras e filhas falam do meu pai, o meu pai. Eu vejo. Isso é nítido, né? Quando conversa nesse convívio. Porque o meu pai era assim, a minha mãe era assim. Minha mãe era assim, meu pai eu não conhecia, eu não tive. E você superou essas coisas todas e pode superar. E isso é interessante. Mas essa visão de mundo, essa visão do que é feminino e essa visão da autoestima, da valorização pelo que você é, não pelo que você tem que fazer para ser aceita, isso é importante. Há filhas que elas vivem para tirar 10 e às vezes para realizar as frustrações de um pai que não pôde ser. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Tirou 5, filho, tirou 4, vai ter que repetir ano. Vamos estar juntos, vamos construir. Ainda que se represente o prejuízo financeiro de algumas coisas, mas ajudando a construir a autoestima. Há um período de resistência. Semana no rapaz, um irmão estava me dizendo, pastor,
estou notando que a minha filha está se afastando de mim, está na paz. Então você é adolescente, adolescente se afasta todo mundo. Não é só de pai não, né? Não é só de você não, filho. Essa é a fase, ela volta. Agora essa volta tem muito a ver com o que foi construído até agora. Alguns não voltam, porque nada foi construído. Não é comprar presente caro. Entende a questão? É se preocupar. Deixa eu ver como tarefa de casa, acho que eles não fizeram isso. Eles têm filhas, e cada um pega sua filha em dias diferentes. Vá para sua filha comprar roupa com ela. Vá ao shopping, você vai comprar roupa com ela. Ah, você aprende. Ela faz isso com a menina, ela faz isso com a menina. João dava mais trabalho. João encasquetava alguma coisa, saía procurando, não achava, então não queria outra, era complicado. Mas eu disse para ele, sai com sua filha. Vocês têm recurso. Às vezes eles não têm, né? Mas vocês têm. Descansa um pouquinho a esposa e sai com a sua filha. Vai lá, pai, tá bonito? Eu não sei, filha. Vai aprendendo. Aí eu levo as duas e vou jogar game? Não, você não vai jogar nada. Você vai de uma em uma. Porque cada uma é diferente da outra. Eu brinco, cada um tem um gosto diferente. Sabe? É o sentido de valorizar a individualidade do indivíduo. Às vezes ele não tem direito para uma pipoca, é complicado quando ele não tem direito para pipoca, não tem. Mas vocês têm gênero, mas eles têm personalidades diferentes. Então tem coisa que tem que prestar atenção à individualidade do Samuel, que ele fez, tu bem visto. E não adianta comprar por atacado, porque não é assim. Não é assim. Agora, na escola dominical, eu estou concluindo, o pastor David Cordfield, falando sobre a liderança, ele fala algumas coisas que é necessária em nós pais. Primeiro, que é o amor fundamental, que é o alicerce emocional. Filho tem que sentir amado. Meu pai me dá uma bronca, mas eu sei que meu pai me ama. Isso é complicado, porque às vezes você não sabe como o filho está elaborando determinadas coisas. Mas que ele possa entender, ela possa entender, que o amor é fundamental. Uma vez quando eu morava aqui na Vila Pompeia, apartamento tinha um banheiro de trás, sabe aquele banheiro de trás? Estava ocupado, só com dois na casa. E a minha filha bateu na porta e disse, pai, quando você terminar eu quero falar com você. Você já viu que era alguma coisa solene, né? Porque alguém interrompeu o seu momento e expurgou. Ele quer falar com você, misericórdia, Senhor. Aí você imagina que vem tudo na cabeça, né? Quantas coisas vêm? Porque se chega um filho, uma filha, bate na hora do banheiro, pai, você sabe, preciso falar com você. Né? E você conhece o grau de solenidade ou não das coisas que o filho conhece. O que é informal, o que é solene. Aí eu dizia comigo, seja o que for, o importante é que a minha filha, que eu amo, eu vou ajudar. Porque filho tem uma idade que ele se acha que não é amado. Que o melhor, principalmente quando estão perto de casar, que é muito melhor a casa do sogro, de sogra, família do namorado, família da namorada, é um paraíso. E depois eles voltam à realidade e vão ver que é tudo igual. Mas filho, é importante sentir-se amado. Primeiro, autoridade amorosa.
Se você tem uma autoridade em amor, ele vai começar a lidar também com autoridade. Uns têm mais dificuldade do que outro. Confiança, que dá segurança no interior. Coragem, né? É a coragem que ajuda a dar habilidade para ser guerreiro, para ultrapassar, para vencer. Demonstrar aceitação, autoimagem. Eu não lembro se eu faria hoje, talvez fizesse quando aquele dia do infarteio o João chegou com aquela crista de galas. Quantos anos atrás isso? 11 anos atrás, né? 11 anos atrás. Na volta eu barbei e diminui essa crista. Vai lá. Você quer que eu leve? Vai lá e diminui essa crista. Né? Precisei apertar na cara, senão descambava tudo. Mas hoje talvez tem coisas que você vai aceitando e não, algumas coisas são quadradinho. Não abro mão de certos conceitos que eu entendo serem bíblicos. Né? Mas eu creio que pai e filha, a relação pai e filha, ela é fundamental para os momentos mais difíceis. No ter e não ter, na alegria e na dor. Às vezes, marido e mulher não ficam para tristeza e para alegria, não, ó. Mas pai e mãe ficam. É importante que a filha se sinta amada. Né? É a questão da afeição, habilidade para dar e receber, solidariedade. Não somos solitários. Né? Eu não sou. A maneira como nós criamos os filhos, cada filha, ela vai saber que mesmo casada, né, ela não é uma pessoa solitária. Se as coisas não derem certo de alguma forma, ela sabe que é um posto seguro. Não é que você vai passar a mão, isso está errado. Mas é a questão de se saber que não é solitário. E esse autor diz, quando, viu gente? Esse tema é meio chato, as pessoas não gostam. Já tentamos fazer isso, já incentivei a leitura muitas vezes desse livro, mas aceitar que houve um problema de relacionamento na família é complicado. E aceitar que houve algo na relação com meu pai que me causou feridas, é muito complicado. Então esse autor diz que primeiro devemos reconhecer que necessitamos de cura. Olha, eu não tenho imagem paterna, a imagem paterna que eu tenho não foi boa, meu pai desconstruiu minha vida, meu pai prejudicou minha vida, hoje eu tenho 70 anos, 80 e não gosto de lembrar do meu pai. Sinal que precisa de cura. Isso começa confessando minhas atitudes negativas. Alguns problemas que talvez eu tenha com meu marido, eu tenho com meu pai. Alguns problemas que eu tenho com a minha mulher, eu posso ter com a minha mãe. Preciso saber, conhecer isso e deixar que Jesus entre nesse vazio. Não estou falando de terapia, estou falando de nada, estou falando de uma questão de reconhecimento. Né? Eu preciso reconhecer. Se vocês observarem na igreja, algumas pessoas não gostam de vir à igreja, em dia de pai, em dia de mãe. Não gostam. Alguns porque evocam saudade, mas os casos que eu tenho observado não é por causa do almoço de família. Alguns têm feridas nessa área. Né? E a gente tem filha. Eu tenho filha. E eu fico, quando eu leio essas coisas, eu fico pensando como alguns outros assuntos que eu tenho em relação a filho. E a gente descobre que não é nada de pai nota 10. Olha aí, nota 6, 6,5, passando na rabeira da média.
agora. O que vai ficar do legado é o futuro que vai mostrando, sabe? Mas os nossos filhos precisam reconhecer e reconhecer o caminho de volta, se precisarem. Isso só acontece quando há uma relação afetiva construída. Há uma geração que talvez não tenha sofrido isso. A geração, talvez, das mães, das avós, dessas irmãs mais velhas, passaram por isso. Mas ainda há muito disso. Basta entrar aqui, quem é homem, entrar aqui na associação para ver quantas meninas e meninos vêm abraçar. Para ter um contato masculino, que hoje em dia fica com cuidado. E, aliás, eu quero recomendar a palestra do dia 25 de agosto, às 10 da manhã, sobre pedofilia. Tá? Vale a pena assistir, para ouvir, para conhecer. Mas hoje nós já vivemos num tempo que não podemos nem pôr no colo, abraçar muito uma criança dessa, por causa do que está acontecendo, o que aumenta a rejeição. Mas fica o grande, olha, gente, não esqueça que nós, como maridos, como pais, somos imperfeitos. É frustrante às vezes quando a gente reconhece que deu mancada de uma série de coisas na vida. E que não é fácil ser pai, como não é fácil ser mãe. Né? Mas os filhos, eles recebem essa influência direta. Alguns que conhecem Jesus têm condição de resgatar, de restaurar. Outros que não conhecem, que estão num ambiente que permite esse tipo de ajuda, conseguem. Outros não conseguem. Outros não conseguem. Aquele cara é trombadinha, mas vai ver a história do trombadinha. Vai ver a relação paterna, materna, vai ver a relação do pai daquela menina que faz programa, sabe? Vai ver a relação do pai daquela moça que nunca para casada, que não tem relacionamentos, é namorado para cada 3 meses, sabe? E fica um desafio para nós que somos crentes em Jesus. E a nossa tarefa de ensinar não termina nunca. Não termina nunca. E enquanto formos vivos, eu creio que temos algo a continuar aprendendo e ensinando aos nossos filhos. Né? Mas é muito importante que os filhos tenham em nossas vidas a base da afeição. Olha, se alguma coisa é errada na minha vida, eu tenho o meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai. E eu posso partilhar com o meu pai. Porque ele não vai estourar, ele pode resmungar, mas vai centrar e vai me ajudar, porque eu sei de uma coisa. Aquele príncipe desencantado que eu pensava que me amava, não me amava não. As pessoas que eu pensava que às vezes me amavam na dificuldade, não me ama não, mas aquele homem que eu conheço desde a minha tenra infância, sempre demonstrou amor comigo. Ele pode não aprovar o que eu faço, e aprovar o que me aprove, mas vai fazer o meu amor. Fica o desafio, amanhã é dia de ser bajulado, né? Dia dos pais. Ele dá a lembrancinha própria para despesas, para as coisas todas, mas é um grande desafio sermos presentes física, emocional, intelectual e espiritualmente na vida dos nossos filhos. É complicadíssimo. É desafiador quem sai às 5 da manhã, volta às 8 da noite, na esperança de ver os filhos dormindo, eles estão lá acesos esperando o pai chegar porque querem brincar, né? E a mãe que já está cansada, se seu pai chegar, você brinca com seu pai, né? A chance de passar para frente. Uma vez eu fui chamado de um colégio porque o João dormia muito tarde. E ele me dormia tarde me esperando, porque ele ficava preocupado quando chegava nas visitas, no ministério aqui, era tudo a pé, à noite. E ele ficava preocupado com o meu horário de chegada. Essas coisas são construídas. Há uma fase de um certo distanciamento. Não estou falando de dependência financeira, não porque sejam dependentes financeiramente falando, mas que a relação de afetividade, se foi construída, ela permanece.
Se não for, ela pode ser ainda construída, pelo menos para a nova fase da vida. Reconhecendo, olha, dei mancada, filha, mas estou me consertando, né? Para me redimir um pouco, até me propõe tomar conta dos netos de vez em quando não precisar, né? Então, aquelas coisas todas. Mas é a vida. E assim lidamos com pessoas dentro e fora da igreja. E milhares de filhas e mulheres que têm uma história marcada positiva ou negativamente pela história do mundo. Deus nos ajude a viver essa missão sublime de ser pai.